Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje começando o vídeo aqui com vocês já tarde, já é umas 5h30 da tarde, se eu não estiver enganada. Vou fazer um bolo de cenoura. Eu tô olhando pra cá porque a porta de casa tá aberta. E tem um rapazinho ali na frente pinando pipa. Eu vou até encostar aqui a porta, porque tá aqui empinando pipa. E é isso, né? Então eu resolvi agora começar a gravar o vídeo com vocês, porque eu vou fazer esse bolo de cenoura pra gente poder comer mais tarde, né? E já ter o nosso café da manhã também, pro Enzo e pra mim. O Kevson, ele não é muito chegado com bolo, mas enfim, vou fazer pra mim com o Enzo. E vou fazer também a minha janta, né? Tenho que cortar um frango, inclusive tá lá naquela vasilha verde. O frango eu coloquei pra descongelar, que eu esqueci de tirar mais cedo, né? E acabou que tá lá congelado o frango. Vou fazer um arroz, vou dar uma ajeitadinha ali no feijão que já tá pronto. E aí resolvi começar a gravar aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem de me acompanhar. E é isso, bora aqui, né, para mais um vídeo aqui no canal. E eu lembro que eu falei pra vocês da porta, né, daqui desse armário, que quando o Kevs comprou veio quebrada. Então ele entrou em contato com a empresa e a empresa ficou de mandar outra porta para ser colocada aqui, né, para poder o armário ficar completo, ficar direitinho. E ontem eles entregaram a porta do armário, né? E para minha surpresa veio duas. Eu não sei se eles mandaram duas, tipo para precaver, né? Se de repente uma quebra, já tem uma outra. Mas eles mandaram duas. E veio também somente a porta. Os acessórios tem da outra que ficou, né? Que ficou faltando. Então tem o puxadorzinho, tem o negocinho para colocar aqui. Essa aqui seria a parte da frente. Essa daqui é a parte de trás. Então, tem um negocinho pra colocar ali. Eu esqueço o nome que dá, né? Mas tem. E aí, chegou ontem à tardezinha. E aí, eu acho que o Kefso vai colocar a porta do armário. Esse final de semana, ele coloca, né? Aqui, pra poder ficar completo. Assim, eu já acho que tá muito lindo. Agora, imagina com a porta, né? Tudo completinho, como é que não vai ficar? Isso vai ficar uma lindeza, gente. E esses dias eu tava aqui limpando o fogão, fazendo comida, limpando aqui, né? E eu falei pro Caps que eu tava muito feliz, que todas as vezes que eu venho pra me limpar, eu agradeço, né? Não é todas as vezes que eu falo obrigado, mas no meu pensamento, no meu coração, vem muita gratidão, porque aparentemente é uma coisa muito simples, né? Mas era uma coisa que eu queria muito. Era ver isso aqui assim, ó, revertido, bonitinho. Porque quem tá aqui há um tempinho, né? Ou então quem voltar uns vídeos mais lá atrás, vai ver que essa parte aqui, onde fica o meu fogão, nossa, a parede era horrível, horrível mesmo, sabe? Porque aqui em casa a gente faz muita fritura. E aí espirra muito óleo, né? Espirra muita coisa. E mexendo às vezes a panela acaba espirrando também. Então a minha parede era muito feia. Todo o tempo suja. E, às vezes eu passava assim uma mãozinha de tinta, ficava legal, mas, né, rapidinho ela ficava feia de novo. E aí eu falei pra ele esses dias, né? Eu disse: "Nossa, tu não sabe como eu sou agradecida, assim, como eu agradeço, como eu sou feliz em ver isso aqui." Eu sou muito, muito feliz com a minha cozinha. Né? Ainda falta muitas coisas pra gente poder fazer, resolver, mas o que já tá, nossa, já é uma grande vitória pra mim. E aqui em casa, quem faz as coisas somos nós, né? O Kevson que colocou todo o revestimento, ele trocou aqui a tomada, ele colocou todo o revestimento. Esse revestimento vai até, ó, todinho aqui, é na parede todinha lá atrás. Ele fez esse armário aqui todo em cerâmica, né? Isso aqui tudo é cerâmica, só essa parte aqui de baixo, que esse assoalho é de cimento e ele revestiu com cerâmica, né? Ele fez o corte aqui para colocar o botijão, então assim, ele é muito caprichoso. Sempre que ele tem um tempinho, ele vem, ele dá um jeitinho em casa. Eu já falei isso aqui outras vezes e vou repetir.
Eu sou, assim, muito grata, né? Muito grata por tudo. E por ele, né? Pelo meu marido ser muito esforçado. Ele é muito esforçado de verdade, né? Porque ele não sabe, gente. Ele só olha na internet e diz, bora lá. E aí a gente vai com a cara e a coragem, o Senhor abençoa, né? E aqui tá o outro armário, né? Bem bonitinho. Nossa, sou muito grata, viu? Muito grata mesmo. E devagar a gente vai organizando as nossas coisas, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai organizando. E aí, provavelmente, na próxima semana eu consigo mostrar pra vocês a porta já colocada, tudo direitinho, né? Se ele não colocar hoje, porque quando ele quer, ele faz rapidinho os negócios e tudo, quando ele, né, não tá tão cansado. Mas enfim, vou cuidar aqui. Tem uma loucinha para lavar, né? A nossa loucinha do almoço que eu não lavei. E esse frango aqui que tá descongelando, coloquei na água para poder descongelar mais rapidinho. Vou fazer um arroz, feijão já tem pronto. E é isso. E aí, conforme for aqui, eu vou mostrando pra vocês. Vou logo aproveitar pra me bater o bolo de cenoura, né? Que enquanto o bolo estiver assando, eu tô fazendo as outras coisas. E aí já vai facilitando um pouco também aqui a minha rotina. Bora lá. Então, gente, já separei todas as coisas aqui, o que eu vou usar, né? Óleo, ovos, açúcar. Aqui tá o fermento e aqui eu deixo o trigo, né? Nessa vasilha aqui. E a cenoura. A cenoura aqui, ó, é uma cenoura média, né? Não é nem grandona nem pequena, é uma cenoura média. Agora eu vou limpar ela, né? Vou tirar a casca e vou cortar e vou colocar no meu copo medidor. Aqui tem que dar 1 xícara de cenoura já em cubinhos, tá bom? Pra poder, assim, ser mais exata na quantidade de cenoura que eu uso. Eu uso de 1 xícara a 2 xícaras de cenoura, varia bastante. Então, eu vou cortar aqui tudo certinho, limpar ela e cortar em cubinhos. E vou ver se vai dar aqui a quantidade que eu preciso. Se caso eu precisar de mais, eu tenho mais uma cenoura aqui, né? Mas eu vou primeiro fazer o processo com essa, vejo se dá a quantidade, se não, eu corto aqui a outra. Então, gente, cortei aqui a cenoura, né? Ela não deu 1 xícara. 1 xícara seria bem aqui, 250 ml. Não sei nem se dá pra vocês verem. Ela deu 300 ml de cenoura medida do copo medidor, tá bom? Não é nada, ó, tá inteirinha aqui ainda. Não é o líquido, é a cenoura mesmo, né? Ainda vou bater no liquidificador. E assim, se for pra pesar na balança, eu não vou saber dizer pra vocês o peso certinho, porque eu tô sem balança. A minha balança, ela tá sem esqueci o nome. Tá sem a pilha, tá sem a pilha. Então, né, não tenho como pesar pra vocês, mas pelo copo medidor, o meu tá dando aqui 300, aqui é a margem dos 300, tá? Então, é 300 gramas. Não dá pra vocês verem, né? Mas é 300 que tá dando aqui certinho. E agora eu vou bater no liquidificador, só não o trigo e o fermento. Que dessas outras coisas aqui eu vou bater tudo no liquidificador. Eu vou estar usando aqui 1 xícara de açúcar, tá bom? Vou estar usando aqui meia xícara de óleo, mas eu particularmente eu coloco bem menos que isso, porque eu não gosto do gosto, né, do óleo. Se a gente coloca demais e tu tem um paladar um pouco mais apurado, tu acaba sentindo o sabor do óleo e não é legal. Então, assim, a receita, ela pede 1 xícara de açúcar e meia xícara de óleo. Só que eu, particularmente eu, coloco menos. Se me pede meia xícara, eu coloco metade disso, né? Coloco só um pouquinho mesmo. E vou colocar os 3 ovos e a cenoura e vou bater no liquidificador até que vire aí tudo bem homogêneo, né? Que vire aquele suquinho aí de cenoura pra gente poder estar colocando o trigo e o fermento, tá bom? Então, bora aí, vocês só vão me acompanhar que eu vou fazer esse processo aqui rapidinho.
Então, gente, acabei de colocar aqui, né, o bolo pra assar. A vantagem da airfryer é isso, que a gente coloca aqui o tempo que vai ficar, né, a temperatura, e quando estiver pronto, vai só me avisar para mim poder tirar. E agora eu vou lavar essa loucinha, né? Eu já tinha lavado aquela loucinha que eu mostrei logo no início para vocês, do almoço. Eu já tinha lavado, né, antes de começar a fazer o bolo, tava aqui já. E agora só tem a loucinha mesmo aqui do bolo. Então eu vou guardar o que tiver para guardar, lavar o que tem para lavar e cortar meu frango, porque eu quero fazer um franguinho, né, pra gente poder jantar. E aí eu vou aqui rapidinho dar aquela organizada aqui, cortar o frango para poder, né, prosseguir aqui com vocês com o vídeo. Agora eu vou fazer aqui uma cobertura, né, um brigadeiro. Eu coloquei aqui um pouco de leite condensado, creme de leite, chocolate 50% que eu tô usando e um pouco de margarina, né. Vou fazer aqui, o meu bolo já ficou pronto, só vou esperar um pouquinho para me tirar ele do forninho e vou mostrar para vocês certinho como é que ele ficou, tá bom? Mãe, o nome é de quê? Aqui. Tá escrito aí do lado, o que é que tá escrito? Tá bem apagadinho, né? É o do 6 e do 10. Só esses. Pronto, gente, o bolo tá prontinho, né? A cobertura que foi pouco mesmo. Eu só peguei mesmo o que tava na geladeira, um pouquinho de leite condensado, um pouco de creme de leite. E fiz só com o tantinho que eu tinha, né? Só pro bolo não ficar sem nada. Aí, se eu tivesse granulado, eu ia colocar granulado também, né? Mas, como é pra gente mesmo aqui em casa, vou já cortar um pedaço aqui e ver se ele ficou bem maciozinho, porque na hora que eu peguei, ele tava bem maciozinho, né? Ele tá bem quente ainda. Mas é isso, agora eu vou colocar aqui um pedaço pra experimentar junto com vocês. Então, gente, aqui eu já cortei meu frango, né? Já deixei ele aqui no vinagre. Eu tô sem limão, então eu passei vinagre mesmo, né? Já separei o peito. Vou deixar o peito aqui, eu vou levar pra congelar. E agora eu vou temperar esse daqui, que eu vou fazer ele guisadinho, né? Aí eu vou temperar com os temperos que eu já sou acostumada a usar. E é isso, né? Temperar certinho, colocar ali no fogo, pra poder ficar dando, né, aquela fritadinha, pra ele ficar bem bom. O Enzo, ele tá guardando aqui a louça pra mim. O bolo tá bem aqui, ó. Nem coloquei ele pra mesa, a gente já comeu. O Pedro Enzo comeu um pedaço, eu comi um outro. Tá bem gostoso o bolo, ficou bem saboroso. Mas é isso, né, não tô gravando pra vocês passo a passo, tudo certinho. Porque, né, são coisas básicas mesmo, que de vez em quando eu gravo aqui pra vocês, tá bom? Então, aqui a carne já tá toda cortadinha, tudo certinho. E é isso, vou temperar aqui a gosto, né? Vou colocar alho também.
E vamos lá para fazer essa janta, porque já está um pouquinho tarde, já é umas 7 e pouquinho da noite. E aí, para poder agilizar, eu vou fazer aqui rapidinho. Gente, já demos aqui uma boa organizada, ó, em tudo. Filho, eu acho que teu pai chegou. Eu acho que é seu pai. O frango já tá aqui, ó, todo temperado, né? Coloquei alho, coloquei também um temperinho de legumes, de frango. Não sou muito acostumada a colocar, mas hoje eu coloquei. Encosta a porta. Mas hoje eu acabei colocando, né? E aqui já tenho arroz. Só vou fazer mais um pouco de arroz, mas aqui é o suficiente pra gente jantar. Aqui é o feijão, né? Eu coloquei um pouco de água a mais. E aqui é a panela onde eu vou fazer o frango. Eu tô sentindo falta de uma panela grande, sabe? Esse conjuntinho que eu comprei, as panelas são muito pequenas. E aí, na falta de uma panela grande, eu vou ter que fazer o frango aqui mesmo, né? E é isso, tá? Agora eu vou cuidar aqui em fazer o frango. O marido acabou de chegar, por isso desse barulho que vocês escutaram, né? E é isso. Deixa aqui finalizar e depois eu volto com vocês. Então, gente, hoje já é um outro dia, né? Ontem nem gravei mais nada pra vocês. Só mostrei lá o meu pratinho, né? Que eu coloquei um pouquinho de comida pra mim. O meu frango, como eu falei pra vocês, a minha panela é muito pequenininha. É do jogo novo que eu comprei. E aquela ali é a maior panela que eu tenho. E aí eu coloquei o frango de 2 vezes pra ele poder dar aquela pré-fritadinha, né? Pra mim poder colocar água e fazer ele guisadinho. E aí foi isso que eu fiz pra mim poder dar certo, né? E depois eu esqueci completamente de filmar pra vocês ali a janta toda pronta, porque como eu comecei a fazer tarde, né? Ela ficou pronta um pouquinho mais tarde. E aí eu já fiquei meio assim, porque do Enzo, né? Pra ele não comer muito tarde. E eu acabei esquecendo de verdade de filmar pra vocês como ficou nossa janta. Mas o frango ficou bem gostoso, ficou bem temperadinho. E agora de manhã a gente estava tomando café, o Pedro Enzo e eu. Ali mostrei, né, o bolo para vocês. Vocês acreditam que o bolo tá praticamente todo? Só quem come aqui é o Enzo e eu. O Kepson, ele não gosta muito de bolo, né? Ele é mais assim do salgado. O Kepson, ele gosta muito de sobremesa. É coisa doce, mas estilo sobremesa, sabe? Bolo, assim, ele não é muito chegado, não. E aí tem bastante bolo. Então a gente vai ter bolo aí pra comer mais tarde, né? Eu vou ver se eu dou um pedaço também pra minha prima, que ela tem as crianças dela que já são bem grandão, sabe? Mas que pra gente nunca deixa de ser criança, né? Eu vou mandar uma mensagem pra ela vir buscar aqui um pedaço, pra ver se esse bolo não fica muito tempo. Porque esse bolo gostoso é bolo que a gente faz e come até no dia seguinte. Depois que passa do dia, né, fica meio assim, já ressecado, durinho. E aí eu vou dividir. Mas é isso, vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouco da minha rotina da tarde. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, ou no primeiro comentário, tudo que eu usei para me fazer o bolo, né? Os ingredientes, porque eu tava editando aqui e tava vendo, eu não falei a quantidade de trigo que eu usei, né? Então, assim, para aquela quantidade de cenoura, que no meu copo medidor deu 300 gramas de cenoura, eu usei 1,5 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Quando o copo dá 2 copos de cenoura, eu uso 2 xícaras de trigo, que aí, né, é mais líquido, então precisa de um pouco mais de farinha de trigo.
Mas eu vou deixar tudo certinho aqui, tá? Se de repente, né, alguém quiser fazer, se você fizer esse bolinho, me marca lá no Instagram, vou deixar aqui também meu Instagram para vocês, tá bom? E quem quiser também me acompanhar um pouco mais de perto, né, ver um pouco melhor aí da minha vida, da minha rotina, lá pelo Instagram a gente posta coisas em tempo real, né? Aqui no YouTube a gente precisa ainda grava, depois vai fazer edição e depois que coloca aqui, né? E lá no Instagram não, lá no Instagram é em tempo real. E é isso, tá bom? Obrigada a você que esteve até agora aqui comigo. Te agradeço de todo o meu coração. E não esquece, tá? De deixar aí o teu like se você gostou desse vídeo, de deixar um comentário, porque eu vou amar responder cada um de vocês, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!